você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se da escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande. Sim, Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se da escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. A melodia. Ele não desiste da melodia. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não desiste, não. Ele não desiste. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Glória a Deus. Seu caminhar. Nunca viu amor tão grande. Aleluia. Ele não desiste. Deus abençoe a vida de vocês. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto. Vamos virar nesse mês gregoriano para setembro. Não deixa de ser uma viração, então nós temos expectativa de que por coisas grandes, coisas boas podem vir, né? Nessa viração. Eu quero abençoar vocês todos em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, eu peço que convidem pessoas. Manda um aviãozinho aí. Vamos fazer um voto, cada um vai enviar 10 aviãozinhos. Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. É só você clicar, escolher as pessoas mais preciosas que você vê aí no topo da tua lista. Envie 10 aviãozinhos. Por favor, façam isso agora. Enquanto isso, vamos aqui na conexão, esperando que o Espírito Santo derrame sobre nós uma unção pesada, uma unção agressiva. Meu ministério havia fracassado. Você também. Você Vai enviando aí, vai enviando, vai convidando.
difícil. Te dá, já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Cante comigo. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Deus já te levantou nessa noite. Tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal, não morrerei. Tem promessa de Deus, não morre não. E tem a fé de Abraão, não morrerei. E tem promessa de Deus, não morre não, não existe não. A fé de Abraão. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, gente. Hoje é terça-feira, né? Mas eu tô com a sensação de segunda, porque ontem eu tava com visita mais do que especial aqui, né? O pastor William, meu discípulo, passou o final de semana comigo. E ontem nós passamos o dia conversando, orando, planejando, sonhando, impartindo, cozinhando. Então fica aquela sensaçãozinha de domingo ainda. E não caiu minha ficha. Então, geralmente quando eu estou com visita, às vezes eu tenho até dificuldade de manter minha rotina de oração às 5 da manhã. Então hoje eu voltei à rotina. E na minha cabeça era segunda-feira, mas quando eu fui ver já é terça. Glória a Deus. Minha voz também está meio rouquinha, não sei o que aconteceu. De repente pode ser uma gripe, alguma coisinha que eu peguei. Vamos estar orando, né? E Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês ainda há pouco. Essa live de meio-dia é uma live profética, uma live espontânea. E eu falo aquilo que o Espírito me dá. Agora eu quero avisar a vocês, eu vou avisar daqui a pouco de novo, que a nossa live do YouTube é a live mais preciosa. E essa semana as lives do YouTube vão ser 21 horas no horário de Brasília, tá? Então ela passa no Facebook também, mas vão ser 21 horas. Por quê? Tem muita gente que está falando, poxa, apóstolo, eu queria tanto assistir a live, mas eu estou saindo do trabalho no horário que o senhor faz, eu estou no trânsito, eu estou no ônibus, né? Eu estou chegando em casa na correria. Então a gente acaba não conseguindo agradar. E 21 horas é um horário que, teoricamente, né? Você já chegou em casa, já conseguiu falar com a família, já deu para tomar um banho gostoso, comer alguma coisinha, então você bota o celularzinho e assiste a live, se você achar interessante assistir, né? Tem gente que prefere assistir o Rede Globo, né, a novela, mas se você achar interessante assistir a live, vai ser 21 horas. Então vai ser uma semana de teste, no final da semana eu decido se mantenho assim. Amém? Então lembre-se, hoje eu vou falar sobre os ambientes de guerra, atmosfera de guerra espiritual. Então você vai entender por que você às vezes chega num lugar e você fala, meu Deus, estou sentindo um calafrio, um clima ruim, minha pressão baixou, será que é isso, será que é aquilo? Eu vou te ensinar a perceber os ambientes de guerra, vai ser tremendo, tá? E vamos lá, a palavra que Deus me deu para agora, meio-dia, está em Jeremias. Eu vou ler o texto e depois eu vou explicar os 6 códigos que Deus me deu nesse texto sobre os segredos dos profetas, né? Jeremias, o profeta do ventre,
e a vara de amendoeira. O que é a vara de amendoeira? É um negócio desse aqui, ó. É um cajado, igual esse aqui, né? O meu tá aqui, quem sabe vai chegar o teu aí. O meu tá aqui todo prontinho já. Então, vamos lá. Palavra de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias. Olhei de novo, gente, que eu me enrolei. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio em Jerusalém. Agora que começa o mais importante. A mim, Jeremias, pois a palavra do Senhor veio dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eu não sei falar porque eu ainda sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falar, falarás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eu ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês na mão, Jeremias? Eu respondi: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Deixa eu só escrever uma coisinha que o Espírito Santo me falou aqui. Vamos lá. Primeiro, na verdade eram 6 códigos, mas viraram 7 agora. Enquanto eu li, o Espírito Santo me falou algo importante. Então Jeremias, ele começa o texto aqui no capítulo 1, versículo 1, dizendo que ele é filho de Ilquias, um dos sacerdotes. Aqui está o código que Deus me deu agora. Se Jeremias era filho de sacerdote, ele tinha que ser sacerdote, né? Ele era de uma linhagem sacerdotal. Então, não era pela religião, ele se tornar um profeta. Porque sacerdote é uma coisa, profeta é outra. Profeta é aquele que é livre do ofício sacerdotal. Ele anda pelos lugares entregando os recados do Senhor, fazendo ato profético e entregando os recados do Senhor, fazendo guerra espiritual. Já o sacerdote trabalha dentro do templo, é o levita, fazendo os rituais do templo. Então, teoricamente, poderíamos dizer que Jeremias ele saiu do caminho, mas na verdade ele entrou lá, Bassu Benai. Na verdade ele entrou no caminho. Muitas vezes vai parecer que você está saindo do caminho, mas Deus está te colocando no caminho. Porque toda aquela sociedade poderia dizer: Jeremias abdicou do privilégio de ser um sacerdote. Jeremias desonrou o legado de seu pai. Jeremias ele abriu mão do ofício sagrado sacerdotal
para ser um profeta, sabe? Muitas vezes você vai ter que abrir mão de um título, muitas vezes você vai ter que abrir mão de um ego, muitas vezes você vai ter que abrir mão de um Isaac, muitas vezes você vai ter que abrir mão da aprovação da sociedade religiosa para que Deus faça de você um profeta. Um profeta não deve respostas a homens. Yes! Um profeta deve respostas a Deus. E aqui acontece que diz que Jeremias ele era filho de um sacerdote, mas Deus aparece para Jeremias e diz: Jeremias, desde que você foi formado no ventre materno, eu te ungi profeta para as nações. Na verdade, ele diz: antes de que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e te ungi, te consagrei profeta para as nações. Então, a segunda coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: existem profetas que nascem profetas. A maior parte dos profetas, eles se tornam profetas com os desertos da vida, com a aprendizagem que o próprio Deus nos traz no dia a dia, às vezes até através de escolas de profeta. Muitos profetas nascem, eles descobrem o ofício profético no decorrer da caminhada, mas existem profetas que nascem profetas, ou seja, Jeremias, antes do óvulo se juntar com o espermatozoide da mãe dele, ele já era profeta. E isso me faz pensar que nós existimos antes de existir. Isso me faz pensar que muitas vezes, antes de você se tornar um ser humano, você já estava lá no céu, na presença de Deus, e lá Deus já estava ministrando na sua vida. Alguém me disse esses dias: apóstolo, você é tão apaixonado por facas, por espadas, por machados, por martelos, porque lá no mundo espiritual, antes de nascer, você era um ferreiro e você fabricava ferramentas para os anjos. E eu acreditei, porque a palavra de Deus me faz acreditar que antes de eu ser formado no ventre materno, eu posso ser alguém ainda no mundo espiritual. Está escrito aqui. Então está escrito: Senhor disse a Jeremias, antes do teu pai e a tua mãe fazerem sexo, a verdade é essa, antes deles fazerem sexo, antes de você se unir ao óvulo, antes de você ser formado no ventre materno, eu já te conhecia e eu já derramei sobre você a unção do profeta. Então, isso me leva ao terceiro ponto. O terceiro ponto significa que Deus te conhece antes da fertilização. Sabe? Você pensa que você conheceu Deus quando você se converteu. Você pensa que você conheceu Deus quando você foi na igreja. Você pensa que você conheceu Deus quando você foi na célula. Mas Deus te conheceu antes do teu pai. Deus te conheceu antes da tua mãe. Deus te conheceu antes do teu pai conhecer a sua mãe. Você já existia, você já era um espírito e você já tinha um caráter espiritual. Você já tinha uma identidade viva na qual Deus ele tinha acesso. Por isso está escrito: antes de que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então, você era conhecido por Deus nos céus, na eternidade. Você já era alguém na eternidade. E Deus diz: e lá, Jeremias, eu mesmo resolvi te ungir como profeta. Existem pessoas, irmãos, que não são ungidas na terra, elas são ungidas no céu. Existem pessoas que não precisam passar pela hierarquia pentecostal para receber um título, um cargo, uma unção, porque elas já vêm do sobrenatural com óleo derramado pela própria mão de Deus. E isso está escrito aqui: antes que eu te formasse no ventre materno, antes disso eu te conheci e eu te ungi. O interessante é que diz que veio a mão do Senhor. Ele diz: o Senhor me tocou com a sua mão na boca. Então o próprio Deus impartiu, fez um toque, fez uma ativação de imposição de mãos. Diz: o Senhor me tocou na boca e disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, porque eu ainda quero falar
do quarto código. O quarto código diz que existem abrangências para o profético. Quando ele diz, eu te ungi profeta para as nações, Deus estava dizendo, não há limite para você profetizar. Você pode profetizar no Brasil, você pode profetizar na China, você pode profetizar em Angola, você pode profetizar na Austrália, você pode profetizar em Cuba, você pode profetizar na Ásia, você pode profetizar tanto em Jerusalém quanto no Egito. Você foi ungido profeta para as nações. Então nós descobrimos aqui que existem pessoas que são profetas de bairro, existem pessoas que são profetas de cidade, existem pessoas que são profetas de estado, existem profetas que são do Brasil, mas existem profetas que são ungidos para as nações. Olha só, Jeremias é um dos profetas mais poderosos, porque primeiro, ele já foi ungido pelo próprio Deus antes de nascer. Segundo, que a unção dele foi uma unção sem limites de território. Onde ele fosse, ele tinha autoridade profética, sabe? Número 5, Jeremias ele tinha um código que fazia Deus dar para ele tudo isso. Qual era o segredo de Jeremias? Jeremias tinha um coração de criança. De fato, ele era uma criança. Alguns acreditam que essa conversa entre Deus e ele aconteceu na adolescência dele. Mas, enfim, independente da idade que Jeremias tinha, a frase de Jeremias é a frase que Deus quer ouvir de todos nós. Jeremias diz, Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Nesse momento, Jeremias ele joga por terra toda a vaidade. Nesse momento, Jeremias joga por terra toda a arrogância. Nesse momento, Jeremias joga por terra toda a teologia. Nesse momento, Jeremias joga por terra todo o orgulho, toda a vaidade. E ele diz, Senhor, eu sou uma criança. O Senhor está dizendo que eu sou profeta. Aos seus olhos eu posso até ser, mas eu me reconheço ainda como uma criança. Eu tenho muito a crescer, eu tenho muito a amadurecer, eu tenho muito a desenvolver, eu tenho muito a aprender. E outra coisa, quando Jeremias diz eu sou uma criança, toda criança precisa de um pai. Por isso, eu entendo que quando Jeremias diz eu sou uma criança, ele estava dizendo, Senhor, envia sobre mim alguém que me guie, que me direcione, uma paternidade, um mentor. Eu quero ser profeta sim, mas eu não quero ser um profeta sozinho. Crianças que fazem coisas poderosas sozinhas acabam se enfiando, se envolvendo com enrascadas. Então, quando Jeremias diz, eu não sou mais do que uma criança, eu sou apenas uma criança, Senhor, eu não sei falar. Isso mexeu com o coração de Deus, né? E ao mexer com o coração de Deus, a primeira coisa que Deus fala é, eu vou te enviar para falar com pessoas, eu vou te enviar para arrancar e derrubar, eu vou te enviar para destruir e arruinar, eu vou te enviar para edificar e plantar, mas não tenha medo, porque eu estarei com você para te livrar. Porque o profeta, ele denuncia, ele aponta o dedo, ele mexe com coisa séria. E a guerra espiritual que o profeta ele se envolve é sempre uma guerra muito, muito séria. Ele tira principados, ele tira governos, ele destrona reinos, né? Ele destrona demônios. Aqui está dizendo, a maior parte das características do profeta tem a ver com destronar, com tirar príncipes demoníacos dos lugares que eles habitam. Deus diz, olha, eu ponho na tua boca as minhas palavras e eu te constituo sobre nações e reinos para arrancar. Isso fala de destronar, derribar, destruir, arruinar, mas também para edificar e plantar.
Porque o profeta, ele tira do trono aqueles que não devem estar, mas ele também edifica, ele coloca no lugar aqueles que têm que estar. Não é? Não é apenas... Ontem no treinamento, na primeira aula da escola de profetas que eu comecei, toda segunda à noite no Zoom, ontem eu falei, o profeta ele tem que saber que nós liberamos decretos, liberamos juízos, mas nós também temos que saber liberar a palavra de como consertar os estragos que os homens fizeram. Então, Deus está dizendo, você vai derrubar muitos principados, muitos títulos, muitos líderes, muitas pessoas que estão fora da posição, mas eu vou te proteger, né? E aí acontece a coisa mais linda, né? Deus coloca as palavras na boca de Jeremias. Ele diz, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eu acho muito bonito isso, porque um discípulo, o pastor William, perguntou para mim, ele me viu profetizando para alguém esse final de semana, ele falou, cara, como é que isso acontece? Você tem uma visão? Você ouve uma voz? O que acontece? Eu falei, não, nada. De repente me dá vontade de falar, aquelas coisas eu falo. Não passa pela mente, não passa pelo coração, simplesmente surge aqui na minha boca. A palavra profética ela é colocada na boca, não é na mente. Porque se passar na mente, você julga. Se passar no coração, você julga. Deus simplesmente coloca a palavra na tua boca e você tem que ter coragem para falar. Então Deus diz, eu coloco as palavras proféticas na tua boca, né? E aí, o mais importante, e aí eu queria chegar nessa parte aqui que eu achei, é uma revelação que Deus me deu. Deus diz para Jeremias, Jeremias, o que você vê na tua mão? O que você vê na tua mão? Vamos ver o texto aqui. Olha, Jeremias, o que tu vês na tua mão? Entenda? Deus não pergunta o que você tem na tua mão. Faz um ato profético comigo aí, você que está online. Abre a mão agora, olha para ela e eu te pergunto o que você vê na tua mão. Então tua mão está vazia. Não tem a ver com o que você tem. Se eu estivesse segurando, por exemplo, a minha faquinha aqui, Deus ia perguntar o que você tem na mão. Eu vou falar, eu tenho uma faquinha. Mas Deus não está falando de o que eu tenho, Ele está falando assim, o que você está vendo. Deus estava testando o profético de Jeremias. Deus estava testando a capacidade dele ver o que ninguém mais vê, dele ver que na mão dele carregava algo que ninguém ia ver, mas ele sabia, ele tinha que saber que estava com ele. Aleluia. Ele tinha que saber que estava com ele. Glória a Deus. E o que acontece? Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira. Eu vejo uma vara de amendoeira. Que era o cajado do profeta. O profeta precisa ter um cajado. Todo profeta precisa ter um cajado. Sabe qual é a diferença de... Na verdade é um bordão, né? A gente fala cajado por costume. Porque cajado é para pastor. É aquele comprido que tem uma curva na ponta para puxar a ovelha pelo pescoço quando ela cai no buraco. Mas isso daqui é um bordão. Quando fala vara, é bordão. Não pode passar de 1,25 m. Ele é baixinho, né? Mas ele serve para você andar se apoiando nele. E Deus pergunta, Jeremias, o que você tem na mão? Ele diz, eu tenho uma vara de amendoeira. Eu vejo uma vara de amendoeira. Na verdade, ele estava com a mão vazia vendo a vara. Nossa, Deus, apareceu aqui, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Uau! Na verdade, Deus estava dando para ele a arma espiritual. Sabe? Deus estava dando para ele uma vara de profeta. E ele diz, eu vejo, eu posso ver. Eu posso ver que o Senhor me deu essa ferramenta. Eu posso ver que o Senhor me deu essa unção. Eu posso ver que o Senhor me ungiu. E Deus disse, muito bem, que bom que você viu, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Entende?
O segredo não está no pedaço de pau. O segredo está na vara invisível que você carrega na mão. Sabe? Porque às vezes tem muito profeta que segura um pedaço de pau bonito, pintado igual ao meu, assim, ó, bordadinho, um símbolo do ministério, coisa mais linda, ouro, moeda, mas não tem unção nenhuma. Ele só carrega um pedaço de pau. Mas outros não carregam nada na mão física, mas na mão espiritual eles carregam a vara da amendoeira. Eu vejo isso no texto de Eliseu, quando o filho da sunamita morreu, e Eliseu manda o Geazi ir lá com a vara, com a sua vara. Eliseu pega a vara, a sua vara, entrega na mão de Geazi e fala: Geazi, vai até o menino, encosta a minha vara no menino, porque ele vai viver. E Geazi foi lá, e quando ele encostou a vara no menino, não aconteceu nada. Ele voltou até Eliseu e falou: não aconteceu nada. Eliseu falou assim: deixa que eu vou lá. Só que o interessante é que Eliseu não levou a vara, ele foi sem a vara. Ele deitou em cima do menino e o menino ressuscitou. Isso significa que existem dois tipos de pessoas. A pessoa que carrega a vara, mas não tem unção nenhuma, então ela não consegue fazer milagre. Geazi carregou a vara, mas não tinha unção, por isso ele não fez milagre. Mas Eliseu, ele foi sem a vara, mas ele tinha a unção da vara. A vara invisível estava na mão dele. A vara física podia não estar, mas a invisível estava. Muita gente se intitula profeta, mas não é profeta. Muita gente se intitula pastor, mas não é pastor. Muita gente se intitula apóstolo, mas não é apóstolo. Muita gente se intitula mestre, mas não é mestre. Muita gente se intitula evangelista, mas não é evangelista, porque o que vai fazer a diferença não é o título, não é o diploma que te deram, não é a carteirinha que você comprou, não é o seminário que você fez, e nem mesmo se é uma autoridade que disse que você é ou não é. O que vai fazer a diferença, se o seu ministério é legítimo ou não, é se você abrir a mão e você olhar para ela e você ver que de fato Deus te deu a ferramenta para esse ministério. O pastor, ele só é pastor quando ele recebe de Deus as ferramentas que fazem o ministério pastoral fluir. Por isso que tem tanto ministério que não funciona. A pessoa é pastor, ela evangeliza, ela prega, ela faz e acontece, mas o ministério não avança, não cresce, porque está faltando a ferramenta invisível, o cetro invisível. Tem tanta gente que diz que eu sou evangelista, mas nunca evangelizou nem um passarinho. Sabe por quê? Porque não tem as ferramentas espirituais de evangelista. Tem tantos que se dizem apóstolos, mas nunca conquistou um território para Jesus. Por quê? Porque não tem as ferramentas espirituais, os anjos e as ativações que o apóstolo precisa. E a mesma coisa serve para o pastor e para o profeta. Por isso que quando Deus diz para Jeremias: Jeremias, você está conseguindo ver o que eu botei na tua mão? Você está conseguindo perceber que eu te dei a vara de amendoeira? Jeremias fala: agora eu entendo. Eu sou profeta realmente. Realmente o Senhor me constituiu profeta para as nações do ventre da minha mãe. Então, querido, vamos lutar contra qualquer tipo de espírito de mentira. Se você tem um título, mas você não tem a ferramenta, peça ajuda, me chame no reservado. Fala: apóstolo, eu fui ungido apóstolo, mas eu sei que eu não sou ainda. Eu fui ungido, alguém me disse que eu sou pastor, eu recebi o título, mas eu sei que eu não sou ainda, meu ministério não anda. Ah, apóstolo, todo mundo me chama de evangelista, mas eu não evangelizo, eu não ganho, não funciona, meu ministério não funciona. É porque está faltando que Deus coloque o óleo legítimo sobre a sua cabeça, até você conseguir ver, sentir e compreender as ferramentas espirituais que esse ministério precisa para funcionar. O seu ministério só vai prosperar quando Deus te entregar a vara de amendoeira do seu ministério. Amém? Então, é isso aí. Gente, isso que eu estou falando aqui é um resuminho, mas é um resuminho mesmo do que eu vou ensinar na escola de profetas. Na escola de profetas.
Então ontem teve a primeira aula, vão ser 12 segunda-feiras, de 20 às 22 horas, mas dá tempo de você inscrever ainda. Por quê? Porque todas as aulas vão ficar salvas. Então tem um link secreto. Se você perdeu a aula de ontem, são 2 horas de aula, está salvo. Você pode assistir ainda e pegar a segunda aula ao vivo, semana que vem. Ah, apóstolo, mas às segunda-feiras eu fico ocupado. Eu não tenho como assistir porque eu tenho isso e aquilo. Não tem problema, meu querido. Você pode assistir todas as aulas gravadas. No dia seguinte, no outro dia, você vai receber uma playlist com tudo que foi falado no Zoom para você ter esse material em mãos. Então, a Escola de Profeta ontem foi tremenda, tremenda. E a gente só está começando. E essa live aqui, ela deu um spoilerzinho do que nós vamos aprofundar na semana que vem, na aula da semana que vem. E junto com essa escola está sendo liberada em partições. Então, se você quer participar, claro, eu vou botar esse vídeo no YouTube, então, para que vocês saibam, eu estou falando isso no dia 31 de agosto de 2021. Se você quer participar, me chame rápido no Instagram. O investimento é R$500, ou seja, R$42 por aula. São 12 aulas, mas tem que pagar de uma vez, né? E, pelo amor de Deus, querido, nem ouse dizer que está caro. Porque o que você vai receber nessa escola, milhares de congressos que você for na tua vida não vão ensinar isso, tá bom? Então as vagas estão abertas, mas independente se você vai participar ou não, eu já deixei aqui esse código tremendo para a sua vida. Só que na escola a gente vai aprofundar muito tudo isso. E Deus vai entregar as varas de amendoeira nessa escola. Outra coisa, essa semana, né, que começou ontem, dia 30 de agosto, mas a partir de hoje, dia 31 de agosto, até sexta, nossas lives vão ser às 21 horas no YouTube. Meio-dia aqui no Instagram, igual está sendo agora, e às 21 horas no YouTube. Estou tentando achar um horário melhor para a maioria. Aqui chega do trabalho, toma um banho, come uma coisinha, dá um abraço na família e senta para assistir a live. Então, fiquem espertos, né? Para 18 horas ninguém entrar em crise e falar, ué, não teve live? Vai ter, mas vai ser 21 horas no YouTube. E a de hoje vai ser tremenda, assim como tem sido todos os dias, tá bom? Deus abençoe vocês. Aproveitem a oportunidade para se inscrever no curso e vamos continuar crescendo e evoluindo juntos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Até mais tarde. Tchau, tchau.